Olá, olá, sejam bem-vindos, sejam todos bem-vindos. Estamos dando início oficialmente ao webinar Manufatura Inteligente, uma jornada pela transformação digital. Meu nome é Giovana, eu sou responsável de marketing na Viva e agradeço a presença de todos que estão nos acompanhando essa manhã. Agora, dando início ao webinar, eu chamo o Natan Taide, por favor, fique à vontade para iniciar. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso webinar de Manufatura Inteligente, uma jornada pela transformação digital. Estou muito feliz com a presença de todos vocês por aqui e também estou muito feliz de estar sediando esse webinar, falando desse software que eu tenho paixão de falar, que é um software que é muito interessante, principalmente quando a gente fala de gestão de informação industrial. Então, vamos ver o que a gente separou aqui para vocês. Na nossa agenda de hoje, a gente vai falar um pouquinho de quem está sediando esse evento. A gente vai falar também sobre a transformação digital. É muito importante a gente não só falar do software, mas a gente entender em qual contextualização a gente está. Vamos falar sobre infraestrutura de dados operacionais e vamos falar do nosso Aviva Paideira Infrastructure. E também vamos finalizar falando sobre soluções para novos desafios. Bom, e quem somos nós? Para quem não me conhece, eu sou Natan Taide Bonfim. Eu sou aqui da equipe técnica da EuSelect Brasil. Trabalho principalmente com a parte de treinamentos, trabalho com a parte de consultoria, de suporte técnico, atendimento ao cliente, de pré-vendas e também aqui na parte de webinars. E eu trabalho principalmente com softwares aqui da Viva de Operations Control, então softwares escadas como Aviva Edge, Plant SCADA, System Platform, e também principalmente voltado para a área de Analytics, como o nosso Aviva História, o nosso PySystem, o Predictive Analytics. Então, são esses softwares que eu tenho bastante enfoque e eu gosto muito de falar do nosso PySystem, que é o que a gente vai falar bastante no dia de hoje. Mas, hoje eu também não vim sozinho, eu trouxe aqui um expert aqui do nosso PySystem para falar também com a gente. Por favor, Anderson. Olá, Natan, tudo bem? Como você está? Tudo certo, Anderson, contigo. Opa, valeu. Natan, deixa eu me apresentar então. Meu nome é Anderson Amaral, trabalho na Viva, sou engenheiro de pré-vendas. Faço há bastante tempo já parte de integração de sistemas, principalmente fazendo essa ponte entre o nosso mundo de operação e esse mundo de TI também, onde a gente basicamente busca levar essas informações, né, distribuir, democratizar essas informações, otimizar o nosso processo, e hoje a gente tem muito a falar também sobre sustentabilidade também, ok? Obrigado. Obrigado, Anderson. Bom, e é muito comum que quando a gente está conversando com o cliente, ele não saiba também diferenciar muito quem é a Viva Select e quem é a Viva. Então, vou destacar também quem está sediando esse evento, vamos conversar um pouquinho sobre isso. Mas antes de a gente apresentar quem é a Viva Select, a gente precisa falar da Paragon. A Paragon, ela está há 30 anos aí no mercado e a gente vive nessa parte de distribuição de softwares, sendo pioneiros nesses softwares de Advanced Analytics, de simulação, de gêmeo digital, de ciência de dados. E a Paragon, ela tem 4 principais unidades de negócio. A gente tem a área de Analytics, que são softwares de simulação, são softwares de otimização de supply chain, são softwares de estoque de processo, e quem lida com essa unidade de negócio é a Paragon Decision Science. A gente tem a Paratech, voltada principalmente para a integração de sistemas, e a gente tem a nossa unidade de negócio, que é a de automação, que é com a Viva Select Brasil. A Viva Select Brasil é responsável por todo o território brasileiro para tratando ali com softwares de todo o portfólio Viva. Então a gente lida com softwares de engenharia do portfólio Viva, softwares de processo, a gente trabalha muito com a parte de softwares escadas, de história, de APM, BET, MES, PINs. São muitos softwares ali dentro do portfólio Viva que a gente está cuidando de todo o território nacional. E a gente tem também a unidade de negócio voltada para a elétrica, que é a CIA Elétrico Brasil, com softwares ali de desenho elétrico, de engenharia elétrica, de cálculo elétrico também. Então, só para destacar, a gente tem a Viva Select Brasil, que a gente é distribuidor de software aqui no Brasil, e a gente tem a Viva, que é a fabricante. E nós, da Viva Select Brasil, a gente está atuando na parte de pré-vendas, de especificação de software, de suporte técnico, treinamento, consultoria. E como a gente, por mais que a gente é empresas diferentes, a Viva e a Viva Select Brasil, a gente trabalha muito junto. E nós somos parceiros. Então, para destacar esse laço que a gente tem, pela terceira vez, a gente é premiado ali pelo Partner President Summit, que é um prêmio ali que destaque de parceiros em todo mundo, né?
Bom, e para a gente começar ali nosso assunto de hoje, vamos falar sobre a parte de contextualização. Vamos começar falando sobre a jornada pela transformação digital. E para isso eu vou chamar o Anderson para estar conversando com vocês. Obrigado, Nathan, novamente. Vamos lá, vamos falar sobre essa jornada pela transformação digital. Transformação digital, uma coisa que é importante falar sobre ela também, é que não é simplesmente tecnologia. A gente está falando também de processos e está falando de pessoas. Muito do que a gente antes também visava, e visa também, claro, ter economia, otimizar processos, mas a gente também está muito falando sobre o mundo, né? Que mudar e ter essa função, o que leva a gente também para outra palavra que a gente tem utilizado bastante. Então, transformação digital tem a ver muito também com sustentabilidade, ok? Mas vamos voltar para a área de tecnologia, né? Vamos, pelo menos, com esse viés, né? Hoje, a gente está dentro, né? A gente está imerso numa quantidade imensa de novas tecnologias, de palavras que a gente está hoje, o dia inteiro. Hoje mesmo, eu estava tomando café e percebendo, assim, ao meu lado, as pessoas, todas elas com celular. E isso faz uma diferença enorme, né? Basicamente, a gente está acelerando muito esse processo de tecnologia, a gente está imerso a isso e a gente tem novas palavras, novas tecnologias, novas palavras no nosso dia a dia o tempo todo, tá? Mas, de qualquer maneira, o que a gente precisa, né? Para tudo isso, a gente está trabalhando, a gente cria, a gente gera, a gente utiliza e manipula cada vez mais informação. Voltando de novo, está gerando cada vez mais dados operacionais. Tá? Então, para todas essas tecnologias, novas tecnologias, tecnologias disruptivas, a gente precisa basicamente de dados. Quando a gente está falando de inteligência artificial, ela precisa ser treinada através de dados, através de informações. E o que a gente precisa, basicamente, né? A gente precisa fazer essa ponte entre esses dois mundos, de operação e a parte de tecnologia. Já foram mundos muito separados, muito estanques, né? E hoje a gente tem que fazer essa ponte, a gente flua essa informação e ela até pode ser bidirecional também, dependendo da situação. Mas essa ponte, o que ela tem que ser? Ela tem que ser uma coisa fácil, né? Ela não pode ser também um entrave, a gente não pode ser, de novo, se lembre tal, é processo, é tecnologia, processo e pessoas. Então tem que ser alguma coisa palatável, tem que ser alguma coisa rápida também nesse mundo que a gente vive hoje. Então, quanto mais a gente tiver fazendo alguma coisa que configure mais do que até não que você não possa programar, você até pode também, mas se você conseguir fazer isso com uma velocidade ainda maior, é isso que essa transformação digital pede. E, além de tudo, como a informação em dados, a gente precisa de uma infraestrutura. Essa ponte, basicamente, ela quando a gente falava da indústria 3.0, era até um caminho, né? Uma pirâmide, onde a gente tinha essa informação trazendo da parte operacional, indo para uma parte mais corporativa. Só que hoje, basicamente, tudo gera informação. Cada vez mais a gente gera informação, dispositivos geram informações também, e a gente precisa compartilhar essas informações de uma maneira, de novo, uma maneira segura de se fazer isso. Então, é necessário uma infraestrutura de dados para a gente ter essa nossa transformação digital. Essa infraestrutura de dados, basicamente, tudo que é informação operacional, mais que isso, né? Informações operacionais, em grande parte, uma grande parte dela, é uma informação temporal. Então, toda essa informação que os equipamentos, sejam eles dentro de uma fábrica ou fora delas, né? Ou então você precisa compartilhar essa informação hoje em nuvem, né? Que você basicamente mal sabe onde está essa informação, né? Até pelo próprio nome dizendo, né? É uma nuvem de informações. Você precisa ter essa infraestrutura de dados, exatamente para você disponibilizar e habilitar a sua transformação digital.
Hoje a gente vai falar sobre uma solução que eu já trabalho há bastante tempo, ela é uma solução bastante conhecida no mundo industrial, que é basicamente o Aviva Pi System. É um software que, desde indústrias tradicionais, tá? Desde indústrias de óleo e gás, de energia e utilidades, mineração e metalúrgicas, químicas, é a empresa de manufatura, mas hoje é um software que tem aeroporto, tem hospital, tem estádio de futebol, porque, de novo, a gente está falando de um tipo de informação, dados temporais, e a gente precisa ter essa informação numa infraestrutura que seja fácil e segura. Por exemplo, na indústria de bens de consumo, que basicamente a gente tem uma grande quantidade de clientes que estão nessas indústrias e a gente tem cases para falar sobre elas também, tá? Essas indústrias de bens de consumo, elas foram têm sido muito impactadas após a Covid-19, a gente, dentro desse mundo tecnológico que a gente vive, e mais ainda com essas mudanças climáticas que estão acontecendo também. Com isso, a gente precisa, basicamente, focar em qualidade de produto e segurança dos alimentos, essa excelência operacional, saúde dos ativos, como que a gente vai utilizar melhor tanto a parte de utilities, né, a parte de água e energia, como isso tem a ver com a sustentabilidade, então, toda a parte social. Então, isso tem sido cada vez mais chamando nossa atenção, e a parte de cadeia de valor conectada, no sentido que nossos fornecedores, eles enviam dados para a gente quer saber também qualidade, quer saber tempo de entrega, e a gente também tem que fazer isso com nossos clientes também. E como a gente faz isso de forma melhor e ao mesmo tempo economizando, tá? Otimizando o nosso processo. E aí a gente realmente tem, dependendo da indústria, dependendo dos targets, né? O que a gente está procurando, isso se subdivide dentro dessas áreas, né? Então, como, na verdade, trabalhar melhor? Eu preciso realmente ter um projeto novo agora? Não, de repente posso melhorar com o que eu já tenho. A utilização energética ou então de águas, eu não posso ter menos paradas também. Como que eu posso enviar a informação para o meu fornecedor ou receber essa informação dele também com segurança? Então, tudo isso a gente consegue fazer e consegue ajudar vocês com isso também. Para a parte de processo, algumas áreas que a gente, hoje, que eu vou falar mais especificamente daqui a pouco de alguns casos, a gente focou exatamente na parte de aquecimento, refrigeração, ou envelhecimento, fermentação, destilação, esteira transportadoras, bombas e a parte de empacotamento também. E aqui eu tenho basicamente quatro cases para falar com vocês. Um bastante conhecido, né? A Hershey's, que é uma empresa que eu acho que basicamente a gente conhece pela parte de chocolate também. A gente acabou de passar há pouco tempo pela Páscoa e a gente está falando sobre essa excelência operacional. E excelência operacional tem muita coisa a ver com essa transformação digital. O legal da Hershey's é que, além dessa parte de produção e tecnologia, eles têm uma parte muito forte também na social e de sustentabilidade também. Para eles perceberam que visibilidade tinha e basicamente tem muito a ver com dado temporal. Transformação digital, como o próprio nome do webinar de hoje, tem muito a ver com uma jornada. E essa jornada tem a ver com a maturidade. Então, a gente tem que saber exatamente se a gente tem a informação, com essa informação, como que a gente trabalha com ela e até chegar, por exemplo, hoje em alguma coisa preditiva até. Essa convergência, a solução que eles fizeram foi perceber que eles poderiam juntar esse mundo de operação com esse mundo de tecnologia, através de uma infraestrutura de dados. E essa infraestrutura de dados, eles chamaram até de uma manufatura digital ou manufatura inteligente. Eles escolheram o Aviva Pi System para fazer isso, porque é uma solução que ela consegue te dar templates, ou seja, ela consegue acelerar o processo, exatamente a ideia de ser fácil de trabalhar com isso, tá? Você consegue fazer análises também e você tem estruturas lógicas também para trabalhar com isso.
só fazendo essa ponte entre o teu mundo de operações com esse mundo tecnológico, eles conseguiram redução de custos de manutenção, redução de perdas de produtividade, e conseguiram reduzir também perdas de qualidade em 22%. Então, são números bem grandes, né? Isso daqui eles apresentaram em 2018, só para ter uma ideia de tempo, né? São a diferença entre esses cases, basicamente, já faz alguns anos, mas como que eles já estavam focando exatamente nessa melhora de processos. Outro case também, né? A gente pode falar da Kellogg's também, né? Que eles precisavam? De um ecossistema, né? Eles chamaram isso de um ecossistema orientado a dados. Esse case é de 2016, e o muito legal é porque eles já tinham metas eles já falavam sobre sustentabilidade de 2005 a 2015, de redução de energia, água e gás. E basicamente a gente percebia também assim que tinha um viés muito voltado inicialmente para como que a gente poderia economizar, e foi exatamente isso que eles conseguiram, tá? Tanto na parte, eles conseguiram economizar 3,3 milhões anualmente, mas o mais legal é que eles mudaram também, além da economia, eles têm um viés muito forte também com o mundo também, né? O mundo que hoje a gente vive e como que a gente consegue melhorar isso. E eles conseguiram, em sistemas de climatização, por exemplo, uma economia de 350 mil dólares com isso. Basicamente, condição que eles já possuem e melhorando isso. A Heineken também, né? Com a ideia muito de sustentabilidade. Olha que a gente está falando em 2013, isso daqui, ou seja, 11 anos atrás. Então, a parte de eficiência, na parte de água e energia, era um target que eles precisavam, e eles tinham isso em 2013 para 2020, reduzir 25% do consumo de água. Como que você consegue isso? Você precisa de informação, você precisa de algo que seja fácil. Então, eles até comentam que eles precisavam de um peixe, ou seja, né, você copia, cola, para exatamente você perceber aonde que está o consumo de água e energia, seja por departamento, por área, por equipamento. E eles tinham ainda muita informação que eles não tinham automação na época. E eles precisavam até colocar essa informação através de entradas manuais. Mas, após isso, a ferramenta, basicamente, ela te ajuda muito na análise, e onde eles conseguiram fazer mapeamento, onde que estava sendo gasto essa água e a energia também, e através de relatórios e indicadores também. Com isso, eles conseguiram a melhora na resposta, antecipar perdas, e outra coisa também, a ferramenta, como ela é muito boa e você consegue fazer tudo muito, a configuração dela, você consegue passar para outras, se você tiver outras unidades dentro da própria empresa, ou você tiver outras plantas, você consegue fazer esse rollout também da solução muito facilmente. E mais um também, né? A Cargill também, em 2019, elas perceberam também que dados, basicamente, é melhoria, tá? É uma empresa global, eles perceberam que tinham diferentes tecnologias. A maturidade era aquilo que eu falei no começo. Tem a ver com tecnologia, tem a ver com pessoas, tem a ver com processos também, tá? Eles falaram sobre um Intelligence Roadmap, no sentido de que eles precisavam coletar, eles precisavam armazenar informação. A parte de transformar, o Nathan daqui a pouco vai falar um pouquinho sobre como obter contexto, como fazer análises e como visualizar essa informação. Tinham muito o que eles chamavam de microparadas, né? Que era uma parte que eles precisavam diminuir elas, só que eles não conseguiam perceber exatamente o que eles precisavam. Com a informação que eles coletavam, eles começaram a perceber, quantificar e qualificar exatamente onde estavam essas microparadas também, tá? E com isso, a perda foi reduzida de 20 a 40 horas por mês para apenas 8 horas, ok? Agora eu vou passar de novo, vou chamar meu amigo Nathan também para
falar sobre esses dados um pouco mais para vocês, tá bom? Vai lá, Nathan. Obrigado, Anderson. Então, muito importante a gente falar sobre infraestrutura de dados operacionais. E é muito importante a gente destacar que a gente vive um período que a expansão dessa produção de dados vem sendo aumentada. Não só uma questão de volume, a gente tem muitas fontes de dados, a gente tem muitos sistemas, uma questão também de variedade. São muitos tipos de informações, muitos tipos de protocolos diferentes, e também uma questão de velocidade. Então, são muitos sensores que exigem diversas frequências diferentes. A questão é que, como que você faz para gerenciar toda essa massa de dados que você tem hoje? Como que você faz para agregar valor em tudo isso? E como você transforma dados, números, em informação, em um insight valioso? Então, isso é uma pergunta muito valiosa que você tem que se fazer na sua operação hoje. Porque, como o Anderson falou, quando a gente tem os dados e transforma em informação, a gente está traduzindo a fábrica. Informação é melhoria. E como pode ser o fluxo de um dado quando a gente está dentro de uma operação? Então, a gente pode ter inúmeras fontes de dados diferentes. Um controlador, um DCS, ali, um sistema SCADA, por exemplo, um sistema de banco de dados, seja ele um SQL Server. A gente pode ter entradas de dados em arquivos. A gente pode falar de IoT. A gente pode entrar dados manuais, por exemplo, de amostras de laboratório, de uma inspeção visual. E a gente pode passar esses dados para inúmeros outros sistemas. Seja um historiador, uma plataforma de CMMS, a gente manda para o Power BI, ou a gente manda no relatório para Excel. A gente vai dar também essas informações para outros inúmeros consumidores dessas informações. Então, quando você for parar para ver, analisar esse fluxo de dados, você montou uma teia muito complexa. E como você faz para rastrear? Como você vai fazer uma ciência de dados em cima disso? Buscando informações em múltiplas fontes de dados, em múltiplos lugares diferentes. E aí que está a beleza do PySystem. A gente começa a centralizar toda essa infraestrutura de dados em um só lugar. A gente padroniza isso. Então, de qualquer fonte de dados que você tenha, a gente vai mandar essas informações para dentro do PySystem, para dentro do nosso PyServer. A gente vai fazer toda a parte de armazenamento e enriquecimento desse dado e a gente vai disponibilizar, não só para os consumidores, mas para qualquer outro sistema que você tenha. Já os dados contextualizados e enriquecidos. Então, olha a facilidade que a gente vai ter de acesso à informação. Isso é muito importante, principalmente para a gente quebrar o que a gente chama de silos de dados. São aqueles dados que são principalmente isolados entre domínios. São clientes, são usuários que são especialistas em algum sistema e ele não necessariamente consegue compartilhar essa informação ou essa informação não é bem interpretada por outros usuários. E esse vai ser a nossa imagem que a gente vai ter do nosso PySystem. Então, a gente vai ter toda a parte de coleta, seja dos seus dispositivos remotos, dos seus dados on-premise, de sistemas. A gente vai mandar para o nosso PyServer, a gente vai enriquecer e armazenar ele, a gente vai comentar sobre todas essas camadas que a gente vai encontrar e a gente vai entregar e integrar também. Seja numa plataforma de BI, seja numa plataforma de visualização nativa do PySystem. Então, vamos entender como que a gente divide isso em camadas. Vamos primeiro passar pela camada de coleta, que é uma parte super importante para a gente fazer essa coleta desse dado. Vamos passar para a parte de armazenamento e enriquecimento e vamos visualizar e integrar. Então, primeiramente, para a gente falar sobre coleta, é muito importante a gente destacar sobre isso. A Viva preza, tanto a Ubisoft também prezava, sobre um sistema que seja agnóstico. O que isso quer dizer? Independente de fornecedor, de fabricante, você consegue coletar os dados desse dispositivo, desse sistema. Então você consegue coletar dados de qualquer ativo que você tenha, seja ele um PLC, um dispositivo, um sistema SCADA, por exemplo, dados manuais, uma rede de IoT, bancos SQL, e você vai trazer esse dado para dentro do nosso PyServer. A gente consegue conversar com os nossos coletores em mais de 225 protocolos industriais que a gente tem hoje em dia, e eles ainda são mantidos por nós. Então, a gente ainda atualiza, a gente tem correções de segurança, correções de bugs. Então, eles são atualizados constantemente e novas melhorias vão sendo trazidas também. E o melhor de tudo é que a gente não precisa de um especialista em programação para construir tudo isso. É um software que é somente configuração. Você só aponta onde ele vai buscar, você põe algumas configurações que você pode ter ali de scan e você pode mandar ali para o seu PyServer. Simples de configuração, tudo documentado. E a gente pode também expandir ainda mais para falar de borda. Quando a gente fala de borda, a gente está falando aí
de uma fonte de dados, uma coleta de dados, a gente está próximo ali da fonte dessa informação, né? E quando a gente fala ainda mais, expande ainda mais para falar de borda, a gente tem possibilidade de fazer coleta de dados em ambientes não tripulados. Ou a gente tem ambientes que a computação em hardware, computação de largura de banda não é suficiente, é limitada. Então os recursos de TI são limitados. Então é muito interessante que você tenha uma ferramenta que você possa fazer esse tipo de coleta. Ou de ativos remotos, por exemplo, seja um caminhão, seja ali um navio, ou um poço de petróleo, por exemplo. Você consegue coletar dados e mandar para o nosso PyServer e visualizar isso em contexto, conjunto com todos os outros dados. A gente tem todos os nossos coletores, então você vai ouvir muito falar sobre PyInterface, PyConnectors e AvivaAdapters. A gente tem que lembrar que esses nomes têm nomes diferentes porque a gente tem 40 anos de história para falar do PySystem. São novas tecnologias que estão sendo implementadas, novas tecnologias que estão sendo agregadas. Mas eles são responsáveis por fazer toda essa parte de coleta desse alto volume, variedade e velocidade dos seus dados em diversos protocolos industriais. E mesmo assim, se você precisar fazer uma conectividade personalizada, você pode utilizar o MF, que é o Open Message Format, que é um sistema operacional e uma linguagem independente ali para você fazer esse back-end livre. Muito interessante a gente falar também, porque ainda é necessário e é utilizado a inserção de dados de forma manual. Por exemplo, de amostra de laboratório. Você está fazendo ali, você tem uma amostra de laboratório e você precisa inserir esses dados manualmente. Não necessariamente você tem um sistema, um ativo, que tem uma automação para fazer aquela coleta daquele dado e você precisa ir lá buscar e levar para o sistema. Ou é um equipamento antigo que não tem essa automação, ou é uma inspeção visual que você está fazendo ali de uma manutenção. Então, tem a possibilidade de você utilizar uma ferramenta que a gente chama de PyManual Logger. E ela tem tanto para PC, para desktop, quanto para versão web. Então, qual que é a vantagem? Né? Para o PC você utiliza via PC, você faz a parte de configuração de turnos e faz a parte também de inserção de dados. Mas no do web, você tem a capacidade de utilizar essa inserção manual através de dispositivos móveis. Então, ali na palma da sua mão, você pode ir ali naquele equipamento que não tem uma automação própria e fazer a inserção de dados. Melhor ainda, a gente pode colocar um QR Code ali naquele ativo, a gente escaneia aquele QR Code, leva para a página onde a gente vai fazer a inserção de tag e a gente insere o dado para dentro do PyServer. Então, é uma ferramenta que é em HTML5, então ali de qualquer browser que você tiver, você consegue acessar. Seja ali um Google Chrome ou um Safari, por exemplo. Dado isso, vamos passar então para a parte de armazenamento e enriquecimento, que é uma parte muito bonita, que a gente vai ver de fato como que essa contextualização acontece, como esse enriquecimento acontece dentro do PySystem. Então, vamos falar sobre a parte de armazenamento, mas não só sobre armazenamento. Vamos falar sobre contextualização, vamos falar sobre análise de eventos e vamos falar sobre notificação também. Tudo nessa camada. Então, para a gente entender como funciona isso na prática, eu vou dividir em camadas do nosso PyServer. A gente está falando agora do nosso PyServer. A primeira camada é o Data Archive. Então, o Data Archive ele é responsável por fazer todo esse armazenamento otimizado desse grande volume de dados que a gente está sendo bombardeado. Então, ele vai armazenar isso, ele vai historizar esses dados dentro da ferramenta. E ele é responsável por fazer todo esse fluxo de dados, a gente manter esses dados de forma online. Então, por mais que você tenha milhões e milhões de fluxos de dados ali sendo mandados, sendo armazenados, você consegue consultar os seus dados, nem que seja de anos, de forma rápida, sem que você precise demorar nessa consulta. Você tem um acesso imediato a essa informação. Isso é muito importante, principalmente quando a gente fala de uma ferramenta que ela é fidedigna ao ponto de o dado que você está coletando ali na camada de automação, na camada ali de rede de IoT, de qualquer fonte de dados que você esteja, é o mesmo dado que você está disponibilizando ali para o seu cliente, para o seu usuário final. Então, é muito interessante a gente entender. Além do mais, lembra que a gente falou sobre jornada de transformação digital. O próximo passo que você pode dar é quando a gente implementa um modelo preditivo, por exemplo. Então, nessa mesma ferramenta, onde a gente armazena dados históricos, a gente pode armazenar dados preditivos. Num só lugar, a gente analisa o que está acontecendo em tempo real e o que está previsto, como ela deveria se comportar no nosso modelo. Isso é muito interessante para análise, principalmente para você ter uma eficiência desse ativo, você prever falhas, você entender o que está acontecendo. E eu quero destacar também que aqui na direita a gente vai usar um exemplo para vocês entenderem como o dado que chega no Data Archive
vai ser contextualizado até o final. Então, olha aqui na nossa direita. A gente tem ali um dado que é mp01.rio.pv. Você que está vendo esse dado, pode ser que você não entenda do que a gente está falando. Pode ser que eu também não entenda quando eu estou batendo o olho nesse dado. E a gente utiliza múltiplas sintaxes em diversos tipos de sistemas para nomenclatura de variáveis. Em sistemas de escadas, por exemplo, é comum que a gente tenha a norma da ISA para a gente fazer essa nomenclatura das tags, né? Mas outros sistemas podem ter outras formas de sintaxe, ou até você, quando estiver desenvolvendo, você pode não seguir norma nenhuma e fazer a sua própria sintaxe. O problema é quando a gente tem outros usuários para utilizar. Se você provavelmente tem uma sintaxe, você pode até ter um CSV ali, uma planilha Excel para saber o que é cada tag, para cada variável, de onde vem. E isso pode ser um pouquinho complexo, principalmente se você não é especialista no assunto. Se você não é especialista em um sistema SCADA, você pode ter alguma dificuldade para saber do que a gente está conversando. Então a gente está comparando laranja com maçã. E é aí que vem a nossa próxima camada agregando valor, que é o Asset Framework. A ideia do Asset Framework é você ter uma rede de metadados que você vai colocar dentro das suas informações, dentro dos seus dados, que você está vindo dentro da sua rede de automação. Então a ideia dele é você pegar um rótulo com um nome mais amigável, com um nome que é mais fácil de interpretar, e você dar para essa variável. Então, olha aqui na nossa direita. Aquela variável que tinha um código, tinha uma sintaxe um pouco complexa, na verdade é a nossa vazão. E não só isso, como eu consigo construir através do Asset Framework uma estrutura de ativos. Não só uma estrutura de ativos, mas uma hierarquia. A gente está trazendo todo o processo para dentro do Asset Framework. Então, não só a vazão da minha bomba, eu consigo trazer outras fontes de dados para o mesmo ativo. Então, eu construo um ativo chamado Bomba 1, que está dentro da minha estação de bombas, que podia estar na minha planta de São Paulo, que podia estar no Brasil. Então, vou estruturando isso cada vez mais, dando contexto. Fica muito mais fácil uma pesquisa, fica muito mais fácil de você bater o olho e entender. E olha que interessante. Aqui na direita, você vê que eu tenho um dado vindo do meu sistema SCADA, que vai trazer minha vazão da minha Bomba 1, mas eu posso ter uma outra fonte de dados, como, por exemplo, um SQL Server, para trazer o nome do meu fabricante. Então, no mesmo lugar, eu correlaciono múltiplas fontes de dados diferentes em um único ativo. Eu contextualizo isso. E melhor de tudo, a gente pode fazer isso tudo via template. Então, a gente pode, por exemplo, criar um template chamado Bomba 1 e eu posso replicar para todas as minhas bombas. E você pode, inclusive, colocar um placeholders, construir como vai funcionar os placeholders, que são, na verdade, para a gente fazer um autobind. Então, quando você criar uma instância da Bomba 2, você já vai consultar exatamente a tag conforme você configurou para buscar na sua rede de automação. Então, você consegue replicar isso de forma muito fácil. Melhor ainda para fazer rollout. Se você aplicou uma vez, para você fazer a segunda vez vai ser muito mais fácil. E para a nossa próxima camada, a gente vai falar aqui do Asset Analytics. A ideia do Asset Analytics é a gente pegar toda a nossa inteligência e colocar dentro dos nossos dados. A gente vai começar a construir cálculos, começar a construir KPIs para dentro dos nossos dados que a gente está recebendo. Então a ideia aqui é você utilizar toda a rede que a gente tem de funções integradas para trazer cálculos, para trazer KPIs e auxiliar na sua análise. Então, tudo que você faz no Excel, por exemplo, você consegue fazer de cálculo aqui dentro também da ferramenta. Desde cálculos mais simples, como cálculos mais complexos. E quando eu falo isso, eu digo cálculos de estatística, por exemplo, a cálculos ali de P&D, por exemplo. Você consegue fazer isso tudo em template também. Então, você consegue replicar para os seus diversos ativos que você tenha. Uma função muito interessante que eu gosto também é a função de backfill. Imagina que você tenha construído um cálculo hoje, e é claro que esse cálculo ele não vai estar dentro dos dados historizados, porque você criou hoje. A função do backfill é você trazer esse cálculo para todos os seus dados. Então, o cálculo que você criou hoje, você consegue analisar em dados do ano passado, por exemplo. Então, fica muito interessante. E aqui na nossa direita, o nosso exemplo, ele vai funcionar principalmente para a gente falar da nossa próxima camada, que é a nossa camada do Event Frames. Qual que é a ideia do Event Frames? O Event Frames ele vai salvar um quadro de dados, como o nome já diz, é um quadro de dados, no momento que você mais precisa dessa informação. Por quê? Então, quando a gente criou uma KPI, a gente criou eficiência da bomba. A gente vai criar um evento ali de, por exemplo, eficiência da bomba menor que 70%. Toda vez que ele atinge 70%, ele começa a criar um evento. Toda vez que ele deixa de ser verdadeiro, ele fecha esse evento. E por que é importante a gente ter um quadro de dados?
tudo o que aconteceu dentro daquele evento, naquele período de ineficiência, você vai salvar. É muito importante para quando você precisar correlacionar variáveis, para você entender qual que foi a causa raiz daquele problema. Então, eu tive uma ineficiência, o que aconteceu? Você vai, expande, análise, tudo naquele quadro de eventos, com aqueles valores no momento que aconteceu o problema. E melhor de tudo, você pode correlacionar múltiplos eventos. O que aconteceu nesse evento de ineficiência hoje que tem diferente da semana passada? E assim por diante. E claro, tudo que a gente está conversando dá para fazer via template. Você constrói de uma vez, você replica de uma forma muito mais fácil. E aí, para a gente finalizar, muito importante, a camada de notificações. No momento que você mais precisa, no nosso exemplo de uma ineficiência, por exemplo, a gente ser alertado por e-mail. Então, quando tiver esse problema, quando tiver esse evento, a gente vai enviar um e-mail, por exemplo, para o time de manutenção. A gente envia um e-mail para eles contendo um manual, por exemplo, como possíveis causas dessa ineficiência e como arrumar. A gente envia uma trend, a gente envia texto, a gente envia uma tela do PyVision que a gente vai conversar. E para o time corporativo, eu posso enviar um e-mail totalmente diferente. A gente pode trazer um relatório, a gente pode trazer uma trend, a gente pode trazer configurar do jeito que a gente quiser esse e-mail. E melhor de tudo, a gente não é restrito a e-mail. A gente pode falar também de integração com uma ferramenta ali de web service third party, como por exemplo o SAP. Então é muito interessante essa integração que a gente possa ter. E legal também que a gente fala desse recurso de escalar. Imagina que o grupo de manutenção não tenha respondido o seu e-mail, não tenha reconhecido esse alarme, mas o alarme ali está ativo, tá? Com aquele problema acontecendo ainda. Você pode mandar para uma outra pessoa, se ela não responder para uma outra pessoa, se não responder para uma outra pessoa e assim por diante, uma ideia de escalabilidade, né? Bom, e vamos resumir aqui o que a gente conversou. Então, a gente tem o Under Archive para fazer esse armazenamento otimizado dos nossos dados. A gente vai estruturar, criar ativos, criar uma hierarquia no Asset Framework e dar também uma contextualização. Lembra que a gente falou de silos de dados. Todo mundo que bateu o olho agora vai conseguir identificar do que a gente está falando. A gente está comparando agora maçã com maçã. A gente vai utilizar KPIs, a gente vai trazer nossos cálculos no Asset Analytics. A gente vai começar a construir eventos em momentos que você precisa, que você definir para gerar esse quadro de evento. E também a gente vai enviar alertas na parte de notificações. E eu gosto muito dessa imagem porque a gente entende qual que é o impacto que a gente tem numa contextualização. Então lembra que a gente fala de milhares e milhares de fontes de dados. A gente pode ter milhares de sistemas diferentes dentro de um processo. Se você não tem uma contextualização, a gente não sabe de onde está vindo, ou a gente está utilizando múltiplas sintaxes diferentes, não tem uma padronização, isso fica muito difícil de analisar. Principalmente o cientista de dados vai gastar muito tempo para achar as informações. Quando a gente contextualiza isso, fica muito mais fácil de a gente achar essa informação. A gente estruturou por ativo. A gente está analisando inúmeras fontes de dados em um só lugar, em um só ativo, em uma única hierarquia, traduzindo todo o nosso processo, toda a nossa hierarquia do processo. E aí, a gente entra também na parte de visualização. Na visualização, a gente vai falar de duas principais ferramentas que a gente tem disponível aí do nosso PySys, são ferramentas nativas que trazem muito valor para fazer essa análise, para acessar essa informação. Então, a primeira ferramenta é o nosso PyVision. O PyVision é uma ferramenta HTML5, então de qualquer web browser você consegue acessar essa tela, esse software. E quando você acessar, você tem a facilidade de construir dashboards. Isso é muito interessante. Você, através da palma da sua mão, no seu celular, no tablet ou no desktop, você consegue criar dashboards interativos e totalmente dinâmicos. Então, um operador pode simplesmente criar uma tela da nossa bomba. A gente vai falar bastante dessa bomba, que foi o nosso exemplo, né? Então, pode criar uma tela da bomba. Ele pode visualizar, quando tiver uma ineficiência, ele vai visualmente ver essa ineficiência. Melhor de tudo, eu não tenho a necessidade de ficar criando inúmeras telas para todas as minhas bombas. Eu crio só uma tela para bomba e tem uma função de contextualização. A gente tem tudo estruturado agora. A gente muda simplesmente o contexto ali da nossa tela e simplesmente os dados são populados para outra bomba, para o outro contexto que você trouxe. E é uma ferramenta totalmente fácil de se utilizar. Uma ferramenta que a gente chama de drag and drop. Então, a gente clica e arrasta para a tela e a gente está visualizando ali os dados, a gente está construindo o dashboard. Você leva ali cerca de 2 horas para começar a já utilizar a ferramenta. Então, é muito tranquilo de aprender.
e muito tranquilo de utilizar também. E lembra que a gente falou sobre compartilhar, né? Então a gente consegue pegar um link ali e mandar numa notificação, por exemplo, para acessar essa tela. Vamos ver um exemplo? Então aqui a gente tem um exemplo aqui de uma tela do PyVision construída no PyVision. A gente tem gráfico de Gauss, a gente tem gráfico em trend, formato tabular, visualização de texto. A gente tem uma rica biblioteca industrial. Vocês estão vendo esses símbolos aí da bomba, da motobomba. Olha aqui na direita, aqui, a gente tem os nossos eventos. Eu posso correlacionar múltiplos eventos que aconteceu. Quando começou, quando terminou. Meu operador pode vir ali e dar um motivo de por que aconteceu aquele evento. O acknowledge by ali, a gente vê quem reconheceu, quem está trabalhando ali em cima daquele evento. Olha aqui uma visualização em ad hoc. Então a gente pode pegar aquele quadro de eventos, lembra que a gente salvou todas as informações. A gente expande numa visualização, a gente vê qual variável ali teve um impacto ali, a gente correlaciona as variáveis, a gente pode trazer outros cálculos, outros atributos, a gente correlaciona vários eventos também para visualizar qual que é a diferença desses eventos, como que minha variável se comportou nesses dois eventos. E a nossa próxima ferramenta é o nosso PyDataLink. Nosso PyDataLink é uma ferramenta principalmente voltada para a construção de relatórios. Para você que utiliza aí Excel para construir relatórios, você vai gostar muito dessa ferramenta. Ela vai adicionar ali um ADDIN, então é uma aba ali que você vai adicionar dentro do Excel, e você começa ali a construir relatórios de forma dinâmica. Então, se você faz ali toda semana, por exemplo, um relatório ali dentro do Excel, e você vai lá, pega dado, traz para o Excel, constrói relatório, entrega. Semana que vem, vai lá, pega dado, traz para o Excel, constrói relatório, entrega. Quando você está utilizando o PyDataLink, você tem uma facilidade enorme para construir esses relatórios. Você tem um ADDIN, você consulta os dados do PySystem e popula as suas planilhas automaticamente. E melhor de tudo, são células de referência dinâmica. Quando você pode simplesmente ali, tem uma célula chamada de timestamp, então a gente tem um período ali que você está consultando os dados, você pode simplesmente mudar essa célula e os dados são populados automaticamente. Ou seja, você faz esse relatório, na semana que vem, quando você for entregar novamente, você só muda o timestamp para a data que você está hoje. E os dados são populados automaticamente. Você não precisa criar tudo de novo. E tudo que você faz no Excel, você pode fazer aqui também na ferramenta. Vamos falar agora sobre como a gente entrega as informações. Não só nas ferramentas nativas, mas a gente pode exportar esses dados para outras ferramentas. Então a gente vai falar sobre PyIntegrators, principalmente para integrar com múltiplas ferramentas, principalmente de BI ali. A gente vai mandar uma grande massa de dados para essas ferramentas. A gente pode falar também de aplicações customizadas que a gente pode trazer, a gente pode desenvolver aí com PySystem Access. Vamos entender então e explorar um pouquinho melhor. O PySystem Access é um conjunto de ferramentas que a gente vai ter, principalmente para agregar valor e integrar com múltiplas outras ferramentas. Então, é um conjunto de ferramentas que você pode utilizar para, de forma programática, trazer uma integração. Então, você vai ter ali o FSDK em .NET, um PyWeb API, uma API REST, o PySQL Client ali, ODB, ODBC, JDBC, um PyOPCDA Server, um PyOPC HDA Server. E qual que é a ideia de tudo isso? É você integrar com ferramentas, por exemplo, que foram desenvolvidas em Linux, que é uma linguagem R ali, principalmente para fazer análise de dados, para fazer ciência de dados com a linguagem R. A gente integrar com a AWS, com Tableau e múltiplas outras ferramentas. Com isso, a gente garante aquela ideia também de integração com qualquer outra ferramenta. E para a gente falar sobre a parte de PyIntegrator, é bem interessante a gente comentar também sobre, de fato, a ciência de dados. Então, é muito comum que os dados operacionais, eles venham de maneiras muito diferentes. E para o cientista de dados, isso pode acabar sendo um problema, né? Porque os dados, eles vêm fora de range, a gente tem valores que a gente chama de outliers, a gente tem falhas de comunicação, a gente tem dados faltando, frequências diferentes. Então, são muitas coisas que, se a gente criar um insight a partir disso e não limpar esses dados, não otimizar esses dados, a gente vai contaminar a análise. Então, é muito importante que a gente tenha um trabalho em cima desses dados primeiro, para a gente não contaminar a análise, não contaminar o modelo, por exemplo. E lembra que a gente falou também sobre quadros de eventos. Então, a gente está analisando os quadros, a gente agrega tempo de início, tempo final e todas as variáveis naquele comportamento delas naquele período. Você tem tudo isso já contextualizado, todos os valores daquelas variáveis.
E aí, eu trouxe também uma pesquisa do Anaconda State of Data Science de 2021, de como um cientista de dados gasta o seu tempo. Cerca de 22% do tempo desse cientista de dados é preparando dado. Então é fazendo aquela parte que eu estava comentando com vocês, junto com o 17% ali embaixo, que é a parte de limpeza, de otimização. Eu estou preparando, eu estou arrumando aquele conjunto de dados. E o resto é tudo o que ele realmente deveria fazer. Então, cerca de 39% desse tempo desse cientista de dados é desperdício de tempo, é perda de produtividade. Enquanto ele deveria estar criando relatório, criando visualização, dashboards, insights, criando modelos, treinando esse modelo e aplicando esse modelo de machine learning ou de ciência de dados, por exemplo. E aí, qual que é a ideia do Pi Integrator for Business Analytics? Você tem uma ferramenta totalmente fácil de utilizar, simplesmente de point and click também, você aponta e clica, que ela faz essa limpeza, ela faz essa otimização de pontos irregulares para você, ela modela para você, sem que você precise perder esse tempo otimizando. E é uma ferramenta que principalmente vai exportar esse grande conjunto de dados para uma ferramenta de BI, para uma ferramenta de Machine Learning, ou IA, por exemplo. E por que isso é importante, né? Olha como isso aqui vai ficar no final. A gente tem os dados sendo coletados, mandando para o nosso PyServer. Nosso PyServer vai mandar para o nosso PyIntegrator for Business Analytics. Então a gente vai ter transmissão, a gente vai modelar, a gente vai limpar, a gente vai aumentar esses dados. A gente vai exportar para ferramentas de relatórios industriais, para ferramentas de BI, de Machine Learning, de IA. E lembra que quando a gente fala de Machine Learning, a gente tem uma grande necessidade de um volume imenso de dados para treinar esse modelo. Então é muito importante essa ferramenta para enviar esses dados para essas ferramentas. Então você vai conseguir integrar com ferramentas de Machine Learning IA, você integra com Power BI, com Spotify, com Tableau, com Microsoft Azure e diversas outras ferramentas ali nesse nicho. Vamos falar um pouquinho, resumindo, dos diferenciais dessa parte on-premise. Então, na parte de desempenho e disponibilidade, né? O PyServer ele consegue gerenciar ali até 20 milhões de tags de daily streams. Então, lembra que a gente está comentando sobre um sistema que a gente tem como ideia centralizar as informações de toda a indústria. Então, ele precisa ser uma ferramenta que consegue lidar com tudo isso. Lembra que de todas essas décadas de dados aí que você tem, essas diversas informações que você tem, você consegue ter um acesso rápido, um acesso online desses dados de forma muito fácil. A gente tem a parte de conectividade, então a gente tem diversas interfaces ali, mais de 450 interfaces para fazer essa parte de coleta. De qualquer dispositivo que você tenha, você consegue coletar e trazer dados para dentro do PyServer. Você consegue integrar com múltiplas outras ferramentas de BI, de Machine Learning, de IA. Então a gente tem uma conectividade totalmente agnóstica. Você não é dependente de um fornecedor, dependente de uma marca. A gente tem a parte de contextualização. Isso é muito importante. Lembra que a gente falou sobre silos de dados? A gente consegue trazer informações para todos os domínios, seja o domínio de TI, o domínio de OT, a gente consegue ter acesso à informação. A gente distribui essa informação que a gente tem. E a gente configura todo o nosso processo, a gente traduz o processo para dentro da ferramenta. Você tem acesso a como é realmente a hierarquia do seu processo. Mobilidade. Então, ali na palma da sua mão, você faz uma inserção de dados para dentro do PyServer, ou melhor, você faz análise das informações na palma da sua mão. Você está andando ali pela fábrica e você consegue acessar a informação, você consegue visualizar o valor do dashboard que você mesmo criou. Da implementação e configuração, isso aqui é bem interessante. Então, estima-se que ali cerca de... Para você fazer essa instalação e deixar ele operacional, você precisa de 5 dias úteis para fazer toda essa instalação, para fazer toda a parte de configuração. Lembra que não precisa de código para fazer isso. Você mesmo faz a parte de configuração, você faz seus relatórios, seus cálculos, suas telas, suas análises ali na ferramenta ali e consegue compartilhar entre os usuários. E claro, vamos falar também do que a gente tem de novo aqui, que a gente fala de infraestrutura de dados. A gente falou do nosso PyServer, que está localizado ali numa arquitetura on-premise. Então, a gente está falando ali da planta. Mas o PySystem agora é uma infraestrutura híbrida completa. A gente não tem somente tratando dados de planta. A gente vai tratar dados também de borda, que a gente chama de edge, e dados em nuvem, em uma infraestrutura híbrida.
Então, os dados que a gente tem dentro do PyServer, a gente pode compartilhar com a nuvem, e a gente também pode coletar dados de borda. A gente vai expandir um pouco melhor esse contexto. Então, quando a gente fala, né, de dados operacionais, e quando a gente fala de compartilhamento de dados, e a gente tem disponível isso agora na nossa arquitetura híbrida, é muito importante a gente ter esse compartilhamento dos dados operacionais com fabricantes de equipamentos, com prestadores de serviços ou outros parceiros. Um exemplo que eu gosto muito de citar imagina que a gente é fabricante de equipamento e a gente, por exemplo, faz bombas, né? Que a gente fala bastante de bombas nesse webinar. Então a gente faz bombas, então a gente vende para o nosso cliente final. E aí, quando esse cliente final precisa de uma manutenção, precisa de um suporte nessa bomba, ele vai acionar você. E ao invés de você ter que acionar um prestador de serviços terceirizado para fazer essa manutenção, você pode compartilhar suas informações, compartilhar seus dados de forma segura para esse prestador de serviço. Em vez de ele ter que esperar você acionar ele já pode ir ao cliente final, porque ele já tem acesso a essa informação, esse ticket que ele abriu com você. Então, esse é um exemplo que você pode ter agregando valor ali para um compartilhamento de dados. E agora a gente tem uma interface em nuvem. A Viva agora tem o Connect. O Connect é a plataforma em nuvem para diversas ferramentas que a gente tem disponível dentro dela. Então, a gente tem a parte de serviços de armazenamento, de contextualização, de compartilhamento de dados. A gente tem parte de visualização em nuvem também. A gente tem serviços de modelagem de machine learning, de treinamento. A gente tem desenvolvimento de aplicativos em nuvem. Mas o que a gente vai lidar aqui, a gente vai conversar, vai ser o Data Services. E como ele funciona no final. Então, a gente vai ter os nossos dados do sistema de automação, da nossa camada de automação. A gente tem os dados do PyServer, a gente tem dados de terceiros, e a gente vai mandar para a nuvem. A gente manda ali nosso Data Service do Aviva Connect. Dado isso, a gente vai fazer toda a parte de armazenamento, de contextualização, de formatação, compartilhamento de dados, a gente visualiza em nuvem, a gente distribui para quem precisa, para ferramentas de IA, ferramentas de BI, para o usuário, para parceiros, tudo em nuvem. Então, tudo que a gente tem de vantagem de tratar com nuvem, a gente vai ter disponível. Compartilhamento de dados, acesso de qualquer lugar que você esteja. Então, você tem esse acesso à informação de forma fácil, de forma rápida, utilizando a nuvem. E claro, né? Tá na nuvem, então você não tem um hardware ali que você precisa investir. E bem importante a gente destacar que o Data Services não é um repositório do PyServer, não é um repositório de dados da Viva, ele é um repositório de dados industriais. Então, não só os dados dos seus ativos, os dados do PyServer, dados de terceiro podem ser implementados dentro da nuvem também. E para a gente falar aqui agora de borda, por que é interessante a gente falar de borda, desses dados que podem estar isolados? Então, são dados que estão fora ali do seu sistema de automação, por exemplo. São dados ali que estão em um ambiente não tripulado, um ambiente com baixa computação. Lembra que a gente falou? Baixa computação baixa disponibilidade de recursos de TI, baixa largura de banda. Então, são ambientes que a gente tem alguns PCs tradicionais ali. Então, pode ser um pouquinho mais difícil você acessar aquela informação. E a ideia do Aviva Adapters, do Edge Data Store, é justamente você facilitar esse acesso dessa informação, você garantir a coleta desses dados. Então, o Aviva Adapters são softwares que é multiplataforma, você roda em Linux, você roda em Docker, você roda em Windows. Eles são totalmente resistentes a esses ambientes agressivos, né, esses ambientes remotos, esses ambientes não tripulados. E você pode ter endpoints flexíveis, você pode mandar tanto para o PyServer, tanto para o Data Hub também, ou para o Edge Data Store também. Eles são disponíveis hoje nos principais protocolos industriais, OPC-UA, Modbus TCP, DNP3, BACnet, MQTT, entre outros. E para a gente falar um pouquinho também de Edge Data Store, então é bem interessante a gente falar dessa autonomia que a gente vai lidar em campo, que a gente pode trazer ali para o campo. A ideia do Edge Data Store é ser um repositório ali local, principalmente para fazer esse armazenamento, para a gente ter esse gerenciamento ali desses dados de borda. Seja ali no ambiente com uma otimização, né? A gente pode otimizar essa banda, já que ele tem uma limitação de largura de banda, e a gente compartilha dados principalmente com esses dispositivos, né, resistentes de baixo custo, que geralmente são em Linux. E só para falar ainda um pouquinho da parte do PyData Infrastructure, ele foi adicionado ali na versão 23, e dentro dessa versão 23 agora a gente tem uma arquitetura híbrida,
E muito interessante de falar dessa novidade que a gente tem nessa versão, que foi a implementação do OpenID Connect, utilizando o protocolo IDC. Principalmente se você quiser acessar, você ter essa facilidade de acesso utilizando o Single Saigon. Ali acessando o PyVision, o PyDataLink, o PyWebAPI e o PyServer. Então, utilizando o IDC também, você pode utilizar para fazer uma autenticação multifator, por exemplo. Então, vai facilitar o acesso ali do sistema. Destacando aqui que a versão anterior do PyServer 2018, SP3, ainda é continuada, então ela está estável. Inclusive, ela recebeu ali o patch 6 recentemente, mas ela só vai receber ali atualizações de melhoria, de correções de bugs e de segurança. Novas implementações, como por exemplo a arquitetura híbrida, foi a partir do nível 23, da versão 23, tá? E vou chamar aqui de novo o nosso querido Anderson para falar da parte de soluções para novos desafios. Muito bem, Nathan. Parabéns. Muito boa apresentação, falando bastante sobre o PySystem. Vocês verificaram que, basicamente, o Py crescer, assim, está maior. A gente tem uma maior abrangência, né, dessa infraestrutura de dados. Então, há mais de 40 anos, agora praticamente 45 anos, o Py é essa infraestrutura de dados que busca informação dentro da fábrica, onde você tem essa informação temporal, onde você compartilha, onde você vê informação. Mas, basicamente, ele expandiu. E ele tinha que expandir, né? Para além das 4 paredes da fábrica. Então, você pode buscar informação de computação de borda, que é o Edge, onde você tem esse armazenamento intermediário. Você tem que, hoje, a gente compartilha informação, né? Quando eu falo até tem que, é que basicamente é quase impossível você não compartilhar essa informação. Tem muita tecnologia em nuvem e com isso tem muita análises que a gente pode fazer em nuvem também. Tá? Então, converse com a gente para a gente falar um pouco mais sobre esse mundo, tanto de computação de borda quanto computação em nuvem também. E na Viva, o legal é porque a gente tem uma quantidade imensa de outras soluções. Basicamente, se você tem a sua infraestrutura de dados, ou, de novo, a gente está numa jornada, se você já tem, ou se você começa com isso, os próximos passos a gente pode te ajudar também. Esteja falando de MES, ou esteja falando de uma visualização mais corporativa, estou falando de Digital Twin, estou falando de análises preditivas, né? Então, tem uma quantidade imensa de tecnologias que a gente pode auxiliar com vocês tendo já essa infraestrutura de dados também, ok? E um recado importante, né? A gente consegue, a gente pode, a gente deve começar simples, né? Foquem em projetos, basicamente é isso. Foquem onde vocês vão ter mais resultados. Nos convoquem, conversem com a gente sobre isso também. Mas basicamente o meu recado o final é: comece simples, obtenha valor e expanda, tá bom? Muito obrigado, eu queria muito agradecer também a presença de todos vocês. Tem a parte de perguntas agora, correto, Nathan? E vamos ver que tem algumas perguntinhas aqui já. Deixa eu dar uma olhada. Então, a Chayne perguntou aqui, quando o cliente adquire o PyManoLogger PC, ele já recebe a versão web? O licenciamento ali do PyManoLogger é para o usuário. Então, você contrata ali, você adquire usuários. Então, o usuário pode acessar tanto o PyWeb quanto o PyManoLogger de desktop também. O Américo perguntou aqui, o deploy do PyVision fica na internet ou só tem como acessar na rede local privada? Então, o PyVision, ele ali tem um web server, então um web server que você tem ali, que você instala numa máquina, e ele fica disponível ali na rede local, tá? Isso, mas basicamente a gente pode, tá? Basicamente assim, se a informação está na internet ou não, depende muito mais das políticas da empresa. Ela tem que saber se a tua TI permite isso e se permitir a parte de segurança, mas não tem importância não, você pode colocar na internet. E eu acho que a última pergunta, Nathan, que é
visto que tem várias tecnologias emergindo para suprir as necessidades de negócio dos clientes. Qual a recomendação, né, para administradores do PAI e integradores, né, onde focar o aprendizado? Eu diria que em ferramentas que estão em torno do PAI. Então, a gente pode falar sobre MES, a gente com certeza vai falar sobre análise preditiva. A parte de simulação é bem importante, visualização corporativa, ferramentas de relatório, fluxo de dados, integração, inserção de dados, tem uma quantidade imensa, mas basicamente quais são as ferramentas que giram em torno da tua infraestrutura de dados? É onde a gente pode focar. E depende também da indústria que a gente estiver tratando, tá bom? Exatamente, o usuário final vai ter diversas novas requisições, diversos sistemas e tecnologias diferentes que ele vai estar utilizando, então vai depender muito desse projeto, né? Então, mas a ideia é sempre trazer novas tecnologias que a gente tem, por exemplo, uma rede IoT bem interessante, a gente trabalha com a MQTT, novas tecnologias até mesmo dos protocolos tradicionais que a gente tem disponível, fazer essa integração com uma arquitetura híbrida, então vai depender muito, né, também, mas é bem interessante a gente trazer esses pontos que a gente destacou. Legal, Natan. Obrigado também, né, por todo mundo ter participado e ficado com a gente nessa última 1 hora. Legal, pessoal. Muito obrigada a todos. Em nome da Viva e da Viva Select, eu agradeço a presença de todos que nos acompanharam essa manhã, incluindo dos nossos apresentadores. Tenham um bom dia e muito obrigada.